ele não pôde se esconder. Pois uma certa mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, demônio, irmãos. Ela tinha um demônio. Ouvindo sobre Jesus, veio e lançou-se aos teus pés. Ela ouviu e lançou. A mulher era grega, de nacionalidade sirofenícia. E ela pedia-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. E ela, em algumas traduções, cachorrinhos. E ela respondeu, dizendo: sim, concordo, Senhor. Mas os cães comem das migalhas das crianças debaixo da mesa. Então ele disse-lhe: por essa palavra, vai pelo teu caminho, o demônio já saiu de tua filha. E quando ela chegou em sua casa, viu que o demônio havia saído e sua filha deitada sobre a cama. E novamente, partindo das regiões de Tiro e Sidom, ele foi até o mar da Galileia, passando pelo lado litoral de Decápolis. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Eu acredito que algumas traduções estão diferentes, porque essa aqui é a King James. Realmente ela é bem diferente mesmo. Como eu costumo fazer, para os irmãos entenderem, eu gosto de tematizar a mensagem. Aleluia! O tema da mensagem de hoje é: tenha uma grande fé. Meu Senhor da glória. O tema da mensagem de hoje é: tenha uma grande fé. É bem verdade, irmãos, que nessa noite estamos no culto de terça profética, certo? E eu creio que cada um que adentrou por essa porta, sem mesmo, todos que entraram por essa porta, necessita que o cenário venha a ser mudado por Jesus. Verdade. Entende? E quando eu falo de cenário, eu falo de áreas das nossas vidas, tanto da alma. Quantos nessa noite eu acredito que não tem tirado uma noite de sono de excelência, não anda com uma consciência tranquila, não tem um sono de paz, está cheio de preocupação, cheio de problemas? Quantos nessa noite se encontram enfermos, provavelmente, aqui nesse ambiente? Então, creio, irmão, que cada entrada aqui nesse lugar, nessa noite, precisa ter uma mudança de cenário por parte de Jesus. Só que, muitas das vezes, nós ignoramos essa mudança que Jesus quer fazer. Entende? Deus, ele quer fazer, você entra aqui, Jesus já observou você, Jesus já contemplou o seu coração, Jesus já sabe como se encontra a sua vida, Jesus já sabe qual é a sua necessidade nessa noite. Ele já olhou para você e muitas das vezes você ri por fora, você brinca por fora, mas só Deus sabe como se encontra a sua alma. Ele já viu isso, ele já foi lá no fundo da sua alma, ele já olhou, ele sabe a sua necessidade nessa noite, entende? Então ele sabe o que você precisa, ele sabe qual o cenário que precisa ser mudado na sua vida, e ele é capaz de fazer, irmão. Ele tem todo o poder, ele é imutável. Para ele, como foi falado na palavra introdutória, nada é impossível, irmão. Ele faz, ele muda cenário, ele cura o enfermo, ele dá uma paz que excede todo o entendimento. Você entrou a noite de ontem para hoje, talvez foi ruim, mas talvez hoje você saia daqui dentro do seu travesseiro pela madrugada e tenha um sono tranquilo, entende? Ele é capaz de fazer, irmão, porque ele sabe como se encontra a sua situação nessa noite. Ele sabe qual é a sua necessidade nessa noite. Ele sabe qual é o cenário desfavorável que você tem enfrentado, irmão. Meu Deus. Foi falado nessa noite Ezequiel 37. O cenário de Ezequiel 37 era desfavorável, irmão. Entende? E se você for ver, vou falar só de Ezequiel 37. Mas se você for botar aqui, vamos botar o próprio texto nessa noite. O cenário mudou ou não mudou? Jesus transformou ou não transformou esse cenário que estava desfavorável? Os ossos eram sequíssimos, mas não teve vida aqueles ossos? A menina estava endemoniada, mas Jesus não expulsou o demônio, irmão. Então Jesus não é capaz de fazer. Meu Deus. Mas sabe qual é o problema nessa noite? Mas sabe qual é o problema meu e seu nessa noite? Que nós ignoramos o que Jesus quer fazer. Nós ignoramos a mudança de cenário que Ele quer realizar na nossa vida. Meu Deus, agora! Enquanto isso, pastor, enquanto isso, missionário Joel, o diabo está trabalhando. Enquanto isso, o diabo está sem
Enquanto isso, o diabo está roubando, está destruindo, está matando almas, irmãos. Por quê? Por causa da nossa ignorância. Entende? Os sinais se cumprindo a cada dia mais no mundo, a palavra a cada dia mais se cumprindo. Tem gente que já está à beira da morte, tem gente que está com a alma tripulada, não come direito, está com a alma vazia, como foi pregado nessa noite, mas continua ignorando o que Jesus quer fazer, irmão. Sabe? Entra num ambiente como esse, senta para ouvir, ouve, sabe que Jesus é capaz, sabe que vários personagens da Bíblia, Jesus mudou cenário, porque ele tem todo o poder para mudar, só que continua ignorando o que Jesus quer fazer, irmãos. Entende? Enquanto eu e você ignora, o diabo está ceifando vidas. Enquanto nessa noite estamos aqui, o diabo está matando pessoas lá fora, irmãos. Quantos o diabo está levando para o inferno nessa hora, irmãos? Porque por causa da ignorância. No dia de hoje, não sei se vocês viram uma reportagem de uma jovem lá na comunidade da Coreia, foi curtir um baile. E eu não sei porquê, isso aqui não estava nem na pauta que desceu fresquinho, que agora eu lembrei. Eu não sei porquê eu cismei de abrir a noticiário no Extra, no jornal digital, né? Extra. Peguei o celular, estava até aqui mesmo na DC, eu estava no notebook trabalhando aqui na DC hoje de manhã. Eu peguei e falei, vou ver essa reportagem, a reportagem é boa, eu fui lendo. Li tudo, irmão, não sei porque não tenho esse hábito, mas fui ler. Peguei e fui ler. Foi passando. A menina, por se recusar, menina de 22 anos, esqueci o nome dela, Andressa, por se recusar, irmãos, a sair com o traficante, se eu não me engano, o nome do traficante é Coronel, lá da Coreia, por negar a se deitar com esse traficante, irmão, ela foi torturada e morta. Eu fui procurar a fundo o motivo, não sei por que eu fui lendo. Chegou lá atrás a irmã dela, irmão, foi dar o depoimento acerca do que tinha acontecido um dia anterior. E ela relatou, segundo as informações do jornal Extra, jornal digital, eu fui ver que ela relatou que a irmã dela tinha um dia antes de ir para o baile, ou seja, os bailes foram no sábado. Da sexta para o sábado, ela teve um sonho. E nesse sonho, ela viu ela sendo cercada por um monte de homens, bandidos armados. Olha que coisa. Eu lembro o noticiário. E no caderninho ela anotou todos os planos que ela tinha em 2025. Terminar a autoescola. Inclusive ela escreveu ela ser usada como instrumento. E ela anotou assim bem claramente para ela. Eu profetizo o melhor ano de 2025 na minha vida, irmãos. Olha que coisa. E ela tinha horário para fazer oração. Está escrito lá segundo o jornal Extra. O depoimento da irmã dela. Ela tinha horários para fazer oração. O celular despertava, ela ia lá e tirava um tempo para orar, irmãos. Era uma menina que até ficava na revoada, curtia, mas tinha seus períodos de fé, sabe? Seus períodos de crença, que buscava o Senhor. Só que na madrugada de sexta para sábado, Deus, eu creio que foi Deus que através do sonho, porque ele fala em sonho, Deus mostrou para ela o que iria acontecer. Mas por causa da sua ignorância, irmãos, onde ela se encontra agora? Morta. Entende? Deus mostrou em sonho para ela. Olha só, te mostrando. Você está cercada, se ela fosse um pouco menos ignorante, não ignorasse o sonho que Deus estava falando para ela estaria viva nesse momento. Entende? E quantos estão assim, irmãos? Está vendo que o pecado, como foi falando nessa noite, está buscando na fonte do pecado para tentar preencher um vazio, irmão. Está vendo que isso está destruindo, mas continua fazendo. Verdade, sabe? E tem vários outros pecados. Continua cometendo, está vendo que não está dando certo, está vendo que está fazendo errado, mas continua ignorando. E todavia Jesus falou, eu quero mudar, eu quero entrar, sabe? O que me chama a atenção nessa palavra, olha a grande fé dessa mulher, irmãos. Olha só como ela teve uma grande fé, ela falou, poxa, contra o demônio não tem como eu lutar. Se eu ficar aqui paralisado, se eu ignorar aquilo que eu já ouvi, porque eu conheço um que muda cenário. Porque eu ouvi falar de um que as coisas acontecem, ele ressuscita morto, ele expulsa demônio, ele faz e acontece. Eu ouvi desse homem, mas se eu ficar aqui parado, prostrado, eu vou ignorar. Eu ouvi falar de Jesus, ele cura, ele faz milagre, mas eu vou ignorar. Ei, quero saber, eu sou grega, eu sou sirofenícia. Eu vou lá, chegar lá, talvez não vai me aceitar, vou ficar aqui parado, vou ficar aqui observando a minha filha morrer, eu vou ficar aqui observando o demônio matar minha filha.
O demônio está lá, ó, dentro da menina, ela querendo matar, porque a função dele é matar e destruir, irmãos. Aleluia! E a mulher está ali, não, arregaçou as mangas aqui, ó, vou lá. Glória! Chegou lá, a pessoa quer ser de primeira, não. Ela ouve uma resposta de Jesus. Aleluia! Só que ela continuou o quê? Perseverante na fé, para alcançar um milagre, para que Jesus trabalhasse lá na filha dela que estava endemoniada. Porque se ela ficasse parada, a filha dela iria morrer, irmãos. Entende? E quantas pessoas estão paradas, quantas pessoas estão paralisadas, quantas pessoas ignorando o que Jesus quer fazer, irmão? Até quando? Deus manda eu perguntar nessa noite. Até quando? Eu falo isso aqui para todos, tanto para mim quanto para todos que estão aqui nesse ambiente. Até quando vai ficar ignorando? Até quando não vai viver os propósitos que Deus tem para a sua vida? Até quando você não vai deixar Deus cumprir as promessas que Ele te prometeu? Até quando esses sonhos aí não vão sair do papel? Até quando você vai ficar ignorando aquilo que Deus quer fazer na sua vida, irmão? Essa mudança de cenário. Até quando vai ficar deitando a cabeça no travesseiro e tirando essa noite de sono ruim? Até quando vai ficar agarrado nesse pecado, irmão? Até quando você vai ficar endurecendo o seu coração para ouvir a voz de Jesus, irmão? A ignorância, irmãos, a ignorância tem acabado com você, irmão, nessa noite. E nós aprendemos diante dessa palavra, irmão, o que essa mulher fez para mudar o cenário. A grande fé dessa mulher botou em prática para mudar o cenário. A primeira coisa que ela fez é ser uma boa ouvinte. Sabe? Ser uma boa ouvinte. Entende? Então, a primeira coisa, a gente volta lá, lança a tua rede, ele pega uma grande quantidade de peixe. Por quê? Porque ouviu Jesus, irmão. Ouviu a instrução de Jesus. Aprenda a ser um bom ouvinte nessa noite, irmão. Aprenda a ouvir as instruções de Jesus, irmão. Para de ser ignorante. Até quando vai vir todo culto, vai ouvir e não vai praticar, irmão? Até quando vai vir todo culto, Deus está falando, Deus usa os profetas, Deus usa a oportunidade, Deus usa os louvores, Deus está falando com você, você ouve e faz um vídeo de mercador, não coloca em prática, entra de uma forma e sai da mesma maneira. Enquanto isso, o diabo está trabalhando. Enquanto isso, o demônio está destruindo a tua casa. Enquanto isso, o demônio está doidinho para destruir a sua vida, está com sangue na boca para te matar, irmãos. Até quando? Não vai ser um pouco. Até quando não vai ouvir o que Jesus quer falar com você? Essa mulher ouviu o que foi para Jesus. Segunda coisa que nós aprendemos com essa mulher, uma grande fé dessa mulher, ela se lança aos pés de Jesus. Parecer tranquilo, né? Vou lançar, vou me humilhar, certo? Vou me humilhar, vou receber. Só que Jesus fala para ela, ó, não tem como. Como é que eu vou tirar dos filhos de Israel? Porque ele veio para os judeus, certo? A prioridade é judeu, porque os fariseus lá, os saduceus, estavam lá enganando o povo, então ele veio para os judeus, entende? Então ele fala, ó, por que eu vou tirar dos filhos de Israel, certo? Dos judeus, e vou dar para vocês, que são gregos, você é outra é gentia, entende? Aí Deus Jesus fala e responde isso para ela, só que ela fala, mas das migalhas lá que cai das crianças, nós também, vai lá e responde para ela, impressionante, Jesus olhou e falou, mulher forte, nunca vi uma grande fé como eu vi na sua vida, como eu vi através de você. Ela tinha mais fé que até os próprios discípulos, irmão. Olha que coisa, porque na minha tradução está diferente, a tradução dos irmãos pode estar, nunca vi uma grande fé em Israel como a sua, entende? Então, quando ela lança essa palavra para Jesus, quando ela sabe dialogar com Jesus, Jesus vai lá e responde para ela, irmão. Fala, ó, sua filha já está curada. Mas antes disso, ela fez o quê? Se lançou aos pés de Jesus, se humilhou aos pés de Jesus, irmão. Entende? Então, para a gente às vezes mudar o nosso cenário, tem que se lançar aos pés de Jesus, tem que se humilhar aos pés de Jesus, irmão. Tem que abrir a boca para pedir, irmão. Abrir a boca para falar, Senhor, trabalho nessa área da minha vida. Senhor, arranca isso de mim que está me atrapalhando a te servir, como foi falado nessa noite. Enquanto você serve, Jesus vai trabalhando na sua vida, irmão. Se lance, irmão, se humilhe. Senhor, eu preciso de ajuda. Eu não aguento mais. Fala com Jesus, irmão. Se lança aos pés de Jesus, irmão. Você tem boca para falar tanta coisa. Você tem boca para falar da vida dos outros. Meu Deus. Ô, irmão, você fala de fulano, fala de ciclano, fala um monte de baboseira, coisa nada a ver, palavras que não edificam, palavras inúteis, mexeriqueiro. Irmão, e você não abre a boca para pedir a Jesus, não se lança
lança aos pés de Jesus. Abra a sua boca para pedir. Peça bem, não peça mal. Oh, não peça para se vangloriar. Não peça para se aparecer. Entende? Peça na sua necessidade. É por isso que você leva no mundo, porque você não se lança. É por isso que você continua na mesmice, porque você não se lança. É por isso que você dorme triste e acorda triste. É por isso que você dorme com a alma angustiada e acorda com a alma angustiada. Por quê? Porque você não se lança. Porque você não fala com Jesus. Você fala para fulano, você fala para ciclano, você joga lá no WhatsApp, você joga no Facebook, você joga no Instagram, mas você não fala para Jesus. Ai, que sofrendo, eu canso de ver. Ai, que sofrendo tanto. Ai, que não sei o quê. Irmão, mas não vai te ajudar em nada. Poucos são que vão te ajudar, irmão. Puder passar de você cair, ele vai até te cuspir, assim, te chutar. Irmão, é verdade. Quanto mais nos dias de hoje, a própria Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos ia se esfriar. Por causa da iniquidade, a moça se esfriou, irmão. Pode ver a quantidade de feminicídio. Olha só quantos homens estão matando mulheres. Qualquer coisinha agora, se você esbarrar na rua, meu irmão, ó, tô aqui parado. O cara passou, me esbarrou, irmão, eu peço desculpa, mesmo certo. É porque se você for falar alguma coisa, capaz de o cara voltar e querer te bater, você senta no freio nessa parada, irmão. As pessoas estão extremamente sem amor, extremamente estressadas. Qualquer coisinha quer bater, quer matar, o negócio está esquisito, irmão. Entende? Aí você fica perdendo tempo, tomando conta da vida de um, com todos os outros, perdendo a sua paz, vive uma vida tribulada, atormentada, não tem paz, não tem alegria, vive um evangelho, irmão, fajuto, o evangelho é tribulado. Eu nunca vi isso, irmão. Eu nunca vi isso, eu nunca mais vejo aí, irmão, perdendo tempo com pessoas que não vão te ajudar em nada, perdendo tempo com pessoas que não estão nem aí para você. Vai tomar conta da sua vida, irmão. Toma conta da sua vida, cuida da sua saúde. Pega o sapatinho de correr, vai aqui, ó, vai caminhar na rua, vai desestressar, tá estressado, vai desestressar, irmão. Eu estou focado nos meus projetos, focado nos meus, vou ficar perdendo tempo. Não é nada, irmão, nem bato em boca, nem pau, nem. É neutro para mim, irmão. Pode falar, fulano, vai falar lá, tá tranquilo, deixa lá, irmão. Vai falar lá em nome de Jesus, estou tranquilo. Entende? Então lança, fala para Jesus o seu problema. Fala para Jesus a sua necessidade, como essa mulher fez. Glória a Jesus. E essa mulher teve uma grande fé. Porque nós sabemos que a fé é aquilo que nós esperamos e a prova das coisas que não se vê. Só que sem fé também é impossível agradar a Deus. Então é necessário ter fé, uma grande fé, para alcançar um milagre da parte de Jesus. Porque quem tem uma grande fé tem um grande milagre. Porque quem tem uma grande fé, irmão, tem mudança de cenário. Quem tem uma grande fé, irmão, tem mudança de vida. O segredo é a fé. O segredo é olhar e falar, poxa, eu não estou vendo agora. Ainda não chegou na minha mão, mas eu tenho fé que vou alcançar. Independente da dificuldade. Porque a fé, ela nos fortalece e nos dá esperança. A fé nos dá esperança e força para vencer os desafios da vida, irmão. Sabe, é por isso que você vê um monte de cristão passando luta, passando prova, passando adversidade, mas tem uma grande fé. Sabe, está aparecendo o obstáculo, está passando por cima aqui, ó, por causa da fé. Porque tem sabe, é a fé que dá força para vencer o desafio. Glória a Deus. Entende? Então essa música está falando, ó, tem uma grande fé. Aleluia, Jesus. Tenha uma grande fé nessa noite. Faça como essa mulher e veja o seu cenário mudar. Entende? Mas não seja como uma fé fingida, uma fé igual de fariseu. Chegava na praça, como foi falado aqui, né? Onde estão indo na fonte errada, na fonte de água que não edifica em nada, sabe? O fariseu chegava lá na praça e Senhor, aí mostrava a cara de triste, querendo mostrar que estava em jejum, querendo se aparecer e tudo mais. Fé fingida, irmão. Entende? É uma fé que você vê que não tem fruto, que não tem mudança de nada. Fé fingida. Então não seja fingido na fé. Tem uma fé verdadeira, irmão. Que essa fé verdadeira vai fazer Jesus trabalhar na sua vida. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim receba a oportunidade em nome de Jesus. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Quem recebe essa palavra aí, glorifica e exalta o nome do Senhor. Que palavra, né, irmãos? Que Deus possa continuar.